Hoje, eu, Paulo Denardi, compartilho com vocês uma das histórias mais profundas, marcantes e desafiadoras das Escrituras, a vida e a biografia daquela que carregou em seu ventre o Salvador Jesus Cristo. Aqui a palavra de Deus é tratada com seriedade, respeito e prioridade absoluta. Não seguimos opiniões pessoais, tradições religiosas ou conclusões humanas. O que permanece é somente aquilo que a Bíblia declara como verdade. Para mim, Paulo Denardi, a verdade não se negocia, não muda e não se ajusta às minhas necessidades com o passar do tempo. Por isso, o conteúdo de hoje tem um único compromisso: permitir que Deus se manifeste através de sua palavra, e honrar a Escritura acima de qualquer narrativa humana. O homem está sujeito à Bíblia para conhecer a Deus, não o contrário. A Bíblia não é um livro interpretativo, sujeito apenas à opinião humana. Ela é inspirada por Deus, ao mesmo tempo revelada de forma progressiva. A Bíblia é a régua, a verdade absoluta, a palavra infalível do Deus vivo, e não contém erro. Maria foi uma mulher real, escolhida por Deus, marcada por fé, humildade, coragem e total submissão à ordem e ao propósito do Pai. Entre todas as mulheres da história, poucas deixaram um legado tão forte e profundo como ela, e os princípios que vemos em sua vida continuam falando alto conosco hoje. E, assim como Maria, outras mulheres da Bíblia também marcaram a história com fé, coragem e obediência ao Senhor. Sara, esposa de Abraão, é lembrada como um grande exemplo de fé, pois mesmo diante da idade avançada, creu na promessa de Deus e viu o impossível se tornar realidade. Outras mulheres foram lembradas na Bíblia, pela grande obra que Deus fez através das mãos delas. Vejamos. Ester destacou-se por sua coragem e intercessão pelo povo de Israel. Em Ester 4, verso 14, Mordecai diz a Ester: "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino?" Débora, juíza, profetisa e mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Em Juízes 4, versos 4 ao 5, está escrito: Débora, profetisa e mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os filhos de Israel iam a ela para julgamento. Rute, exemplo de fidelidade e lealdade à família e a Deus. Em Rute 1, verso 16, Rute declara: "Não me instes a que te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ana, mãe de Samuel, modelo de oração perseverante, coragem, determinação e fé firme. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27, Ana diz: "Por este menino eu orava, e o Senhor me deu o que lhe pedi." Com isso em mente, falaremos de uma das maiores mulheres da história do povo de Deus. Maria, mãe de Jesus. Onde nasceu Maria? A Escritura não registra explicitamente o local do nascimento de Maria. O que a Bíblia nos dá com clareza é o lugar em que ela vivia e onde o anjo do Senhor a visitou, Nazaré, conforme está escrito em Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Esse texto indica Nazaré como o contexto imediato da vida de Maria, no momento da anunciação. Por outro lado, ao narrar o nascimento de Jesus, a Escritura mostra José ligado a Belém, cidade de Davi, quando houve o recenseamento, segundo Lucas capítulo 2, verso 4 ao 7. Isso explica por que o menino nasce em Belém, embora o lar de Maria e José fosse em Nazaré. A Bíblia, portanto, apresenta Nazaré como o lugar associado a Maria, sem afirmar de modo definitivo, nos textos canônicos, o seu local exato de nascimento. Existem ainda tradições e escritos extrabíblicos que atribuem outros detalhes sobre a vida inicial de Maria, mas essas tradições não constam na Escritura. Ao tratar deste ponto, eu me atenho ao que as Escrituras registram. Maria é identificada com Nazaré no relato da Anunciação. O nascimento do menino, porém, ocorre em Belém por circunstâncias históricas narradas em Lucas. A chegada do Messias, a expectativa profética no coração de Israel. A Bíblia não registra quantas mulheres, individualmente, aguardavam tornar-se mãe do Messias.
As Escrituras não oferecem nomes, números ou identidades específicas de mulheres que nutriam essa expectativa. O que a palavra de Deus apresenta com clareza é que todo o povo de Israel aguardava o Messias, porque isso era uma promessa profética que atravessou gerações e gerações. Desde Gênesis 3, verso 15, quando Deus anuncia que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a esperança messiânica se torna parte da fé do povo de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, profecias como Isaías 7, verso 14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, reforçaram a expectativa da vinda do Messias, fortalecendo no coração de Israel o anseio pela chegada do ungido, do libertador. Portanto, não havia apenas uma mulher esperando ser mãe do Salvador, havia uma nação inteira vivendo debaixo dessa promessa, aguardando o cumprimento das profecias. Porém, embora a esperança fosse coletiva, a escolha de Deus foi individual, soberana e inegociável, e recaiu sobre Maria, não só por mérito humano, mas porque o Altíssimo assim determinou. E hoje não é diferente. Assim como Israel aguardava a primeira vinda do Messias, o povo de Deus aguarda a sua volta, conforme anunciado nas profecias do Novo Testamento. A Igreja vive sob a mesma certeza profética, porque Jesus prometeu: voltarei, livro de João 14, verso 3. E assim como as profecias antigas se cumpriram no tempo determinado, assim, também a promessa da sua segunda vinda se cumprirá, pois, está escrito: aquele que há de vir virá, e não tardará, segundo Hebreus 10, verso 37. Como Deus honrou a expectativa de Israel, Ele também honrará hoje a expectativa da sua Igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 30 ao 32, revela esse momento com absoluta precisão. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Livro de Lucas 1, verso 29. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Maria não recebeu a promessa porque buscou destaque, ascendência humana ou autoproteção espiritual. Ela foi escolhida por graça, e graça significa favor imerecido. O mérito não estava nela, o mérito é de Deus. Tudo procede de Deus, tudo pertence a Deus e nada do que Ele faz depende de capacidade, esforço ou qualificação humana. Ele não veio ao mundo por causa dele, mas por causa de nós. O que torna alguém santo não é aquilo que fazemos para Deus, mas aquilo que Deus faz em nós. A promessa era aguardada por Israel, mas o cumprimento foi confiado a uma única mulher, designada direta e exclusivamente por Deus. Assim, a Bíblia deixa claro que a vontade e a soberania de Deus é que fazem a escolha. Novamente, vale ressaltar que tudo é pela graça, um favor que ninguém merece. A Bíblia diz, em Romanos 3, versos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pai e mãe de Maria, o que a Bíblia realmente registra? A Bíblia não revela os nomes do pai e da mãe de Maria. Não há em nenhum dos 66 livros canônicos qualquer menção direta, clara ou objetiva aos pais biológicos dela. Isso significa que o Espírito Santo não considerou essa informação necessária para a fé cristã, pois, se fosse essencial, estaria registrado na palavra inspirada e revelada, que é a Bíblia. Os nomes Joaquim e Ana são encontrados em tradições extrabíblicas, produzidas séculos mais tarde, especialmente no Proto-Evangelho de Tiago. Um documento não inspirado e não autorizado como escritura, não faz parte do cânon evangélico. Portanto, não podem ser usados como base doutrinária ou verdade bíblica. O silêncio bíblico quanto aos nomes dos pais de Maria fala de um princípio espiritual. Quando a Bíblia omite, é porque Deus decidiu não colocar os holofotes no homem, mas no seu próprio plano. O foco das Escrituras não está nos pais terrenos de Maria, mas em Deus, o Pai soberano, que por graça, favor imerecido, a escolheu, e no Filho que ela conceberia, Jesus Cristo.
Embora o papel dos pais de Maria dentro da história da salvação foi real e importante, porém o mérito da escolha não está na família, nem na linhagem, nem em qualquer qualidade humana. A eleição pertence exclusivamente a Deus. Portanto, afirmo com convicção, a Bíblia não revela os nomes dos pais de Maria, e aquilo que Deus não revelou, o homem não tem autoridade para afirmar ou sugestionar como verdade. O foco das Escrituras não está em exaltar a origem humana de Maria, mas em destacar que a escolha dela foi obra exclusiva da misericórdia e da soberania de Deus, e não resultado de mérito familiar, linhagem privilegiada ou qualquer virtude humana. Se Deus decidiu não registrar os nomes dos pais de Maria, é porque a glória da eleição pertence somente a Ele, e não a homens. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A escolha de Maria, a graça que exalta a soberania de Deus. A Bíblia deixa claro que Maria foi escolhida não por mérito humano, nem por linhagem de destaque, mas unicamente pela graça e soberania de Deus. O texto de Lucas, capítulo 1, verso 28 declara: salve, agraciada, indicando que a honra lhe foi concedida gratuitamente, pelo Senhor Deus, e não foi conquistada por mérito ou virtude própria, mas por um favor que ela não merecia. É como a salvação, ninguém merece, mas o Senhor dá gratuitamente. A escolha de Maria revela o padrão divino. Deus não age segundo os critérios humanos, mas segundo o seu propósito eterno, conforme Efésios 1, versos 4 ao 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, a grandeza de Maria não está em origem familiar, sangue nobre ou em qualquer suposta pureza mística criada por tradições humanas. A verdadeira grandeza de Maria está em ter sido alcançada pela graça do Deus soberano. Ela foi escolhida não porque merecia, mas porque Deus decidiu amar, chamar e usar, e a escolha de Deus foi absoluta, livre e inegociável. Mas essa escolha encontrou em Maria uma resposta extraordinária. Ela era uma mulher separada, íntegra, de caráter, humilde, obediente, submissa à vontade do Senhor, e comprometida em honrar a Deus acima de si mesma. Sua vida não apontava para a própria glória, mas para a glória do Altíssimo. E em seu momento mais decisivo, seu coração revelou quem ela realmente era diante de Deus, ao declarar: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. Essa frase não brotou de orgulho religioso, mas de rendição, humildade, santidade, inteireza de coração e profunda devoção ao Senhor. Maria não buscava projeção, reconhecimento, adoração ou honra humana. Ela buscava obedecer ao Senhor. Toda a sua identidade estava projetada em ser servo fiel do Deus vivo. Sim, Maria demonstrou virtudes e méritos pessoais. Viveu separada para Deus, preservou sua pureza, cultivou santidade e demonstrou caráter irrepreensível. Mas a Bíblia é clara: a salvação não nasce do mérito humano, e sim da graça soberana. Se virtude humana bastasse para salvar, Cristo não precisaria ter vindo. A história de Maria nos revela duas verdades inseparáveis: a escolha de Deus, graça, soberania e misericórdia. A resposta é do homem: fé, submissão, obediência e santidade. A Bíblia nos ensina a honrar Maria, não como fonte de redenção ou mediadora, mas como exemplo de submissão ao propósito eterno de Deus, como modelo de uma vida totalmente rendida à vontade de Deus, que usou tudo o que era caráter, pureza, humildade e devoção, para adorar, obedecer e glorificar o Senhor. A verdadeira grandeza de Maria, então, está na obediência humilde ao chamado de Deus. Ela não buscou destaque, posição ou honra, colocou-se como serva, e nisso reside sua verdadeira força. Sim, viveu com fé, santidade e caráter íntegro, totalmente separada para servir ao Senhor.
A Bíblia mantém o foco no Deus que escolhe, e não na pessoa escolhida. Maria entendeu e praticou desde o início de sua vida que toda hora, toda glória, exaltação e louvor pertencem somente a Deus. Desde jovem, ela demonstrou submissão, humildade e devoção, buscando honrar o Senhor em tudo. Como a Escritura afirma, em Mateus 4, verso 10, então, Jesus lhe ordenou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. E em Salmos 34, verso 3 diz: exalte-se ao Senhor nosso Deus, e bendiga-se o seu santo nome. E Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor. Eu creio que foi por causa dessa postura constante de reconhecimento e exaltação ao nome do Senhor, tratando Deus como prioridade acima de tudo e de todos, que Maria foi agraciada com o privilégio de ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Sobre a genealogia de Maria, o que a Bíblia realmente ensina? A Bíblia não fala muita coisa sobre os pais de Maria, mas sabemos que ela tinha origem israelita, inserida no povo de Deus, e pertencia à tribo de Judá, conforme a genealogia de Jesus, apresentada em Lucas 3, 23 ao 38, que também traça a linhagem de José, seu esposo, mostrando a conexão de Jesus com a casa de Davi. A Escritura fala pouco sobre Maria, mas cada vez que ela é mencionada, fica evidente o seu papel essencial no plano de salvação estabelecido por Deus. Lucas capítulo 2, verso 19, registra que Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todos aqueles acontecimentos. Após a ascensão de Jesus, a Bíblia relata no livro de Atos 1, versículo 14, que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria demonstrava sua presença, compromisso e fidelidade constante, permanecendo em oração e comunhão com os discípulos de Cristo. Maria teve quantos filhos, e quais os seus nomes? A Bíblia menciona claramente que Maria teve outros filhos além de Jesus, mencionando-os como irmãos e irmãs do Senhor. Em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, está escrito: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas entre nós? Esses versículos indicam que Jesus teve irmãos e irmãs biológicos, filhos de Maria e José. Em Marcos 6, verso 3, lemos novamente: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? A repetição desses nomes nessas duas narrativas reforça que se trata de irmãos e irmãs verdadeiros, biológicos, confirmando que Jesus nasceu e cresceu em um lar, numa família tradicional, com irmãos e irmãs e que era um ser humano normal. Maria, portanto, não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, porém gerou filhos e filhas e construiu uma família saudável, cumprindo o mandamento dado por Deus em Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Ao gerar seus filhos, Maria demonstrou obediência ao cumprir o plano divino e o propósito de Deus para a humanidade. Aqui vemos uma mulher, um ser humano comum, igual a nós, porém amava ao Senhor com obediência e submissão, de todo o seu coração, entendimento, e com toda a sua alma. Cada um dos irmãos de Jesus teve papel relevante no crescimento da igreja primitiva. Tiago, por exemplo, tornou-se líder na igreja de Jerusalém e escreveu a Epístola de Tiago, enfatizando fé e obras. Judas, outro irmão, escreveu a Epístola de Judas, alertando contra falsos mestres. Os demais irmãos, José e Simão, também acompanharam Jesus, junto com Maria, perseveraram em oração e fé, como vemos em Atos 1, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Como já falamos acima,
Maria era um ser humano comum, como qualquer um de nós, e é exatamente isso que torna sua história tão inspiradora e motivadora. Ela não possuía poderes especiais, nem virtudes inatas que a colocassem acima dos demais, mas cumpria a vontade de Deus com fé, reverência e temor. Exaltava e amava ao Senhor em cada atitude, vivendo uma vida de obediência, santidade e devoção. Posso dizer que ela exalava o cheiro do Senhor em tudo que fazia. Ela dependia da graça e da misericórdia de Deus em todos os momentos, como qualquer criatura humana precisa. Basta observar sua resposta ao anjo Gabriel em Lucas 1, verso 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse ato, vemos alguém que, diante de uma missão extraordinária, confiando plenamente em Deus, ela reconhece sua própria limitação e entrega sua vida, voluntariamente à vontade divina. Agora, compreendendo a mulher Maria, percebo que sua nobreza não provém de uma natureza sobrenatural, dons extraordinários, mas de seu profundo conhecimento, submissão e dependência de Deus. É notório que ela conhecia e praticava as Escrituras. Ela sempre demonstrou integridade de coração, humildade e total submissão ao plano do Senhor. Maria é um exemplo concreto de um ser humano comum, quando cheio do Espírito Santo, pode ser usado por Deus de maneira sobrenatural e extraordinária. Maria é uma mulher rendida inteiramente aos pés do seu Deus. Entre a honra da salvação e a dor do sacrifício, a profecia de Simeão. Após o nascimento de Jesus, a Bíblia registra um episódio marcante no templo, envolvendo a mãe Maria. Quando ela e José apresentaram o menino ao Senhor, Simeão, movido pelo Espírito Santo, tomou o Salvador nos braços e profetizou, não apenas sobre Cristo, mas também diretamente para Maria. Em Lucas 2, versos 34 e 35, está escrito: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino foi colocado para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. Assim, uma espada atravessará a sua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essas palavras revelavam que Maria experimentaria tanto o gozo do nascimento de seu menino, quanto a dor ao acompanhar o propósito de Deus para seu filho. Ela seria testemunha da glória do Messias, mas também enfrentaria o sofrimento de vê-lo rejeitado, ferido, maltratado, desfigurado e crucificado. Desde aquele dia no templo, Maria compreendia que cumprir a vontade de Deus envolve não somente momentos de exaltação e alegria do nascimento, mas também de profundo quebrantamento, renúncia, dor e sofrimento da entrega. Mesmo assim, Maria não recuou. Manteve o coração submisso, confiando plenamente no Senhor, embora ainda não compreendia o propósito do Senhor, mesmo sem entender todos os detalhes do futuro, permaneceu esperando, confiando e guardava tudo em seu coração. A profecia de Simeão nos ensina que servir ao Senhor não significa viver dias livres de lutas, mas permanecer firme mesmo quando o propósito envolve dor. Aprendemos com Maria que o verdadeiro servo não vive só para celebrar as promessas, mas permanecer inabalável e perseverante, mesmo quando exige lágrimas, dores e perdas. O nascimento de Jesus, um milagre cristocêntrico. O nascimento virginal de Jesus é um dos maiores sinais da intervenção divina na história da humanidade. Maria não teve envolvimento com homem algum. A concepção aconteceu pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dela. Isso demonstra que a salvação não procede da carne, do sangue ou da vontade humana, mas exclusivamente de Deus. Em Lucas 1, verso 35, o anjo declarou: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo, que há de nascer será chamado Filho de Deus. A virgindade de Maria não exalta Maria, exalta Cristo. O milagre não aponta para a mãe, mas para o Filho. O centro do Evangelho não é a concepção incomum da mulher, mas a encarnação do Deus eterno. A grandeza não está em Maria gerar o Salvador, mas o Salvador ter se revelado ao mundo por meio dela. O propósito divino do nascimento virginal é proteger a verdade e o mistério espiritual de que Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Em Mateus 1, verso 20, o anjo disse a José: O que nela está gerado é obra do Espírito Santo.
Não foi obra humana, não foi resultado biológico comum, e não foi mérito humano, foi obra exclusiva de Deus. Assim, Maria foi um instrumento precioso, separado por Deus na história, mas toda a glória pertence ao Senhor. A concepção virginal é a prova de que a salvação nasce no céu e é do céu, não da terra, nasce da graça, não da carne, nasce de Deus, não do homem. É Cristo o centro da mensagem, e Maria, com temor, fé e obediência, colocou-se com o instrumento à disposição, para que a vontade divina se cumprisse plenamente em sua vida e através de sua vida. Exemplo de confiança e entrega absoluta em Deus. A fé de Maria não foi passiva, emocional ou superficial. Ela confiou em Deus quando não entendia, quando não tinha respostas, e quando o futuro parecia impossível. Sua fé não estava apoiada em circunstâncias favoráveis, mas no caráter imutável do Senhor. A resposta que ela deu ao ouvir a mensagem do anjo revela sua confiança total em Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, conforme Lucas 1, verso 38. Essa declaração não foi apenas um ato de submissão, confiança, mas também de profunda fé. Maria sabia que enfrentaria olhares, julgamentos e incompreensões, mas escolheu acreditar na promessa divina. Sua fé não buscou garantias humanas, nem tentou negociar caminhos mais fáceis, ela descansou na palavra do Senhor. Além disso, Maria foi uma mulher que cultivou a fé em meio aos desafios. Quando visitou Isabel e ouviu a confirmação do milagre, Isabel declarou: "Bem-aventurada, feliz, a que creu, pois serão cumpridas as palavras, que da parte do Senhor lhe foram ditas", conforme Lucas capítulo 1, verso 45. Isso mostra que sua grandeza não estava apenas em ser escolhida, mas em crer no Deus que lhe escolheu. A fé e a coragem de Maria nos ensina que Deus realiza grandes obras por meio daqueles que confiam plenamente nele. Não há fé verdadeira sem rendição, e não há rendição verdadeira sem confiança total no Senhor. A vida de Maria prova que a fé que realmente agrada a Deus é aquela que declara: "Eu não entendo tudo, mas confio plenamente em tudo que o Senhor diz e ordena." Maria no Evangelho, o foco sempre foi Cristo, não ela. Maria sempre esteve presente nos momentos mais importantes do ministério de seu filho Jesus, mas nunca para ser exaltada acima dele, e sim para apontar tudo para ele. Em João capítulo 2, verso 5, quando o vinho acabou nas bodas de Caná, Maria disse aos servos: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Essa frase revela sua postura espiritual, um entendimento profundo de que Jesus é o Senhor. Ela não chamou atenção para si mesma, mas apontou para Cristo, crendo que ele, Jesus, era Senhor de toda a situação. Isso é um gesto de respeito e submissão ao projeto do céu. Outro momento marcante acontece quando, admirada com Jesus, uma mulher exclamou: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste." Mas Jesus respondeu: "Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Aqui vemos o próprio Cristo ensinando que a grandeza espiritual não está na maternidade física, mas na obediência à palavra de Deus. Maria foi um instrumento precioso, exaltada por Deus por viver inteiramente submissa à vontade do Pai. Gerar o Salvador Jesus Cristo foi só uma consequência de viver separada para servir a Deus. Outro texto importante e contundente está em Marcos capítulo 3, verso 33 ao 35, quando lhe dizem: "Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram." Jesus então responde: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Qualquer um que observar os mandamentos da palavra e fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Neste ensino, Cristo não rebaixa Maria. Ele ensina que a obediência a Deus, acima de qualquer laço biológico, que Deus é o centro de tudo. A verdadeira família espiritual é formada por aqueles que fazem a vontade do Senhor. Com isso aprendemos e entendemos que Maria recebeu honras? Sim, porém, dentro dos padrões bíblicos. Ela é um exemplo vivo de discípula, serva fiel, mulher e mãe de vários filhos. A mensagem do Evangelho nunca colocou Maria no centro das atenções. Sempre colocou e exaltou Cristo como Senhor e Salvador do mundo. Toda vez que Maria aparece,
sua postura é de humildade, de silêncio reverente, de serviço, apontamento e direcionamento de que a glória só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais é digno de glória. É ensinamento de Deus idolatrar Maria? A Bíblia ensina que Maria deve ser somente reconhecida e valorizada como exemplo de fé, submissão e devoção ao Senhor, mas nunca tratada como alvo de adoração, mediadora ou fonte de redenção. A Bíblia afirma que todo louvor, glória e exaltação pertencem somente a Deus. O próprio Cântico de Maria revela isso claramente ao declarar: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador." Lucas 1, versos 46 e 47. Maria não chama atenção para si mesma, mas direciona tudo para Deus como seu Salvador. Outro texto importante está em Atos 1, verso 14, onde está registrado que Maria permanecia em oração com os discípulos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A Bíblia destaca sua presença fiel, mas jamais atribui a ela funções divinas, títulos ou funções que a igualem ao Senhor Jesus Cristo. Ela é modelo de devoção e submissão, mas não objeto de culto ou adoração. Também está escrito em Lucas 11, verso 27 ao 28, que uma mulher exclamou: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram." Porém Jesus respondeu: "Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam." Aqui Cristo confirma que a verdadeira bem-aventurança não está na maternidade física, mas na obediência aos mandamentos da palavra. Quando seguimos seus exemplos de submissão e obediência à palavra de Deus, certamente estamos valorizando e exaltando Maria. Quem faz a vontade de Deus é família de Deus. A Bíblia ensina que o valor de Maria não está apenas na maternidade física de Jesus, mas na sua submissão e obediência à vontade do Senhor. A verdadeira grandeza diante de Deus não está no parentesco biológico, mas na fé praticada e na obediência constante. Em Marcos 3, verso 33 ao 35, quando lhe dizem: "Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram." Jesus então responde: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." A resposta de Jesus Cristo é um ensino, e neste ensino, Cristo não rebaixa Maria, ele coloca a obediência a Deus acima de qualquer laço familiar, mostrando que o reino de Deus é formado por todos que fazem a sua vontade. E Maria compreendia isso perfeitamente. Mesmo sendo mãe, ela se apresentava diante de Jesus como serva, discípula e obediente à vontade de Deus. Seu vínculo mais elevado com Cristo não estava no sangue, mas na fé e na ordenança recebida do céu. Por isso, toda a sua vida apontava para Cristo como o Senhor, o Salvador e o centro de toda devoção e fé. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 4, verso 11. "Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder." Assim, Maria tinha dois relacionamentos profundos com Cristo, o maternal e o espiritual. Mas o relacionamento espiritual era o mais importante, não apenas para Maria, mas também para o próprio Senhor Jesus. Para Cristo, mais do que ter uma mãe terrena, era essencial ter discípulos que obedecessem à palavra e fizessem a vontade do Pai. E Maria compreendia isso perfeitamente. Mesmo sendo mãe, ela se apresentava diante de Jesus como serva, discípula e obediente à vontade de Deus. Seu vínculo mais elevado com Cristo não estava no sangue, mas na fé. E é por isso que sua vida sempre direcionou a glória para Jesus como o Senhor, o Salvador e o centro da fé, conforme a Bíblia ensina. Salmo 29, verso 1 ao 2, "Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade." As virtudes pessoais de Maria como modelo de mãe e serva. A Bíblia apresenta Maria como um modelo de mãe, serva e exemplo de caráter, devoção, submissão e obediência ao Senhor. Maria demonstrou humildade, reconhecendo que tudo vem e pertence ao Senhor. Nada é dela, nem adoração ou intervenção na história. Além de viver em plena obediência, submeteu seu futuro, seus planos, e até sua reputação ao propósito de Deus. Além disso, sua postura revela fé prática.
pois ela não apenas creu na mensagem do anjo, mas teve coragem de viver os desafios de ser mãe de Jesus Cristo. Ela viveu de acordo com o que recebeu, e seguiu à risca toda a orientação transmitida por Deus, através do seu anjo. Sua vida nos ensina que servir ao Senhor exige rendição, confiança, santidade e obediência à palavra de Deus, qualidades que não nasceram de perfeição, mas de intimidade com o Pai. Maria não é modelo por possuir uma natureza sobrenatural, e sim por ter um coração tratável, submisso e obediente. Aprendo com Maria que, quando nos entregamos inteiramente nas mãos do Senhor, Ele usa pessoas comuns e realiza maravilhas através de nós. Esse princípio aparece também na história de um homem comum, Gideão. Quando o anjo do Senhor o chamou, Gideão disse: "Minha família é a menor de Manassés, e eu sou o mais insignificante da casa de meu pai." Mesmo assim, Deus o chamou, capacitou e fez dele um grande juiz e libertador de Israel. Assim como Gideão, Maria também poderia olhar para si e dizer que não era digna, capaz ou importante. Mas quando alguém se coloca totalmente nas mãos de Deus, Ele transforma a fraqueza em força, o comum em extraordinário, e a simplicidade em instrumento de louvor e glória para o seu nome. Dessa forma, a Igreja honra Maria como referência de caráter cristão, uma mulher que ouviu a voz do Senhor, confiou em sua vontade e andou em obediência diária. Suas virtudes não exaltam a criatura, apontam para o Criador, que transforma vidas que se entregam inteiramente a Ele. A serva Maria nunca buscou honra ou glória própria. Sua postura foi sempre de rendição, dependência e adoração ao Senhor. O cântico registrado em Lucas 1, verso 46 ao 47, revela com clareza quem ocupava o centro do coração de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Aqui vemos que Maria nunca desejou ser adorada, mas adorava e obedecia ao Senhor. Ela não buscava ser exaltada, mas exaltava ao Senhor. Ela reconhecia que precisava de um Salvador, e isso mostra sua total dependência da graça de Deus. Outro texto importante está em Lucas 2, verso 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo no seu coração. Esse versículo mostra que sua devoção não era emocional e passageira, mas profunda, reflexiva e contínua. Ela meditava na palavra do Senhor dia e noite. E aqui encontramos uma conexão perfeita com o Salmo 1, verso 2, que declara: "O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite." Maria alimentava sua fé, guardando os estatutos e promessas de Deus no coração, vivendo em constante relacionamento com Ele, permitindo que a verdade do Senhor moldasse seus pensamentos, atitudes e decisões. Além disso, em João 2, verso 5, durante as bodas de Caná, Maria diz: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Nessa frase, Maria direciona todos para Cristo, não para ela mesma. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Maria não pede atenção para si, não busca reconhecimento, não assume o centro das decisões. Ela aponta para Jesus, como o único digno de ser ouvido, obedecido e louvado. E essa verdade se harmoniza perfeitamente com o que está escrito em Judas 1, verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. A vida de Maria sempre direciona tudo para Cristo. Toda atenção, toda obediência, toda glória e louvor. Para concluir, a vida ensinou Maria a caminhar por estradas que ela nunca pediu, porém foi Deus quem as construiu. Desde os períodos silenciosos em Nazaré, até o momento mais doloroso a caminho e diante da cruz, seu percurso nos revela algo maior do que acontecimentos, revela salvação, cura, libertação e um propósito incompreensível ao homem natural. Maria não foi grande apenas por viver relações, promessas e milagres em Deus. Ela foi e continua sendo grande porque permaneceu fiel, quando muitos desistiram. Manteve-se firme e inabalável, justamente nos momentos em que tudo parecia o fim de tudo. Quando ninguém enxergava nada, ela via a eternidade. Quando tudo era silêncio, ela via a vida eterna brilhando diante de si. Ela conheceu promessas, mas também aprendeu a esperar e a descansar no Senhor.
Viveu alegrias profundas, mas enfrentou igualmente a espada da dor, ao ver seu filho partir, uma dor que atravessou sua alma. E mesmo nos dias em que Deus parecia distante, ela preservou o coração no mesmo lugar, submisso, firme, rendido à vontade do Altíssimo. Continuou vivendo o seu, faça-se em mim segundo a tua palavra, que nunca deixou de ser sua verdade mais profunda. Salmos 30, verso 5. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A história de Maria não termina na dor, termina na glória e ressurreição do Cristo que tanto ela desejava como filho. A mesma mulher que chorou aos pés da cruz, viu o túmulo vazio e ouviu a voz da esperança viva novamente. Lucas 24, verso 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Isso nos lembra que, para quem confia em Deus, nenhuma lágrima é final e nenhuma noite é eterna. Aplicação para os dias de hoje. A vida em sua profundidade misteriosa também nos conduz a situações que não compreendemos. Portas que permanecem fechadas, notícias que ferem a alma, respostas que insistem em não chegar. Nesses momentos, o coração quase em sussurro, se pergunta: onde está Deus agora? A resposta não está em ver, mas em confiar nas promessas do céu. Maria não entendeu tudo, mas confiou em tudo que Deus falou. E essa confiança mudou a história. Assim também hoje, quando o futuro parecer incerto, pratique e viva a palavra, como Maria viveu. Quando a dor, o medo e as circunstâncias tentarem silenciar a confiança no Senhor, lembre-se, nem a morte conseguiu reter Jesus no túmulo, porque Ele é a própria vida. Olhe o comportamento de Maria diante de muitos momentos agudos. Ela confiava, esperava e repousava nas promessas do Senhor. Quem espera no Senhor não se desespera, descansa. Tem momentos que parece que Deus não responde. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há dias em que Ele não responde. Ele fortalece. Portanto, se a vida estiver pesada, não desista. Se o coração estiver cansado, não entregue os pontos. Se a fé estiver pequena, segure apenas na promessa da palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versos 28, o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Deus e com Deus, sempre é garantia que o final será melhor do que o começo. Encerro este vídeo com uma poderosa promessa bíblica, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu agradeço de coração a você que permaneceu até o final deste vídeo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Ela é muito importante para mim. Se esta palavra alcançou o seu coração, se trouxe direção e foi esclarecedora, então, se inscreva no canal agora, deixe os seus comentários e compartilhe com os amigos e familiares. Caso não concorde com algo, apresente seu entendimento fundamentado nas Escrituras, assim todos crescemos juntos na verdade. Sua interação fortalece este trabalho e ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza todos os dias. Até o próximo vídeo.